Bom, agora eu vou chamar o Felipe para apresentar e não esqueçam de já podem ir enviando perguntas. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e novamente muito obrigado pelo reconhecimento do Prêmio Mapiomas. A ideia aqui é apresentar de uma forma bem sucinta esse trabalho, é um trabalho de inovação desenvolvido dentro da Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA, com orientação aí do professor Rodrigo Nóbrega, da UFMG. A apresentação está dividida em 3 partes: por quê, quando e o quê. Quer dizer, por que a gente desenvolveu esse trabalho, vou apresentar as principais motivações. Quando no licenciamento ambiental de linha de transmissão essa modelagem está sendo utilizada, e aí entrar um pouco na modelagem em si. Bom, o principal motivo de fazer trabalho em inovação é os impactos ambientais significativos de linhas de transmissão de energia. Impactos associados ao desmatamento da faixa onde a linha vai ser instalada, por vezes impactos cumulativos, impactos associados à colisão e morte de avifauna nos cabos, impactos associados à restrição de uso do solo, aí são impactos mais socioeconômicos, e também impactos associados à construção e à indução de processos erosivos. Aqui um exemplo de uma foto antes, uma foto depois, e aqui a vistoria em loco de uma obra que não foi construída da forma adequada. Então nós temos que linhas de transmissão causam impactos significativos. E a outra motivação é a perspectiva futura. Nós temos, pelo Ministério do Planejamento, um indicativo que até 2027 nós teremos novos 55.250 quilômetros de linha de transmissão. Isso é muita coisa. Isso aí tem projetos até 2.000 quilômetros, como a linha de transmissão que traz a energia de Belo Monte para o Sudeste, mas você tem muitos projetos de 700 quilômetros, de 300 quilômetros. Ou seja, nós teremos o licenciamento ambiental de muitos projetos de um tipo de empreendimento que causa impactos ambientais significativos. Nós precisamos inovar, nós precisamos de soluções para qualificar o seu licenciamento ambiental. Os impactos que eu citei, e outros impactos que eu não comentei aqui, estão diretamente relacionados à localização da linha. Ou seja, se eu tenho uma área que tem vegetação nativa e do lado eu tenho uma outra área que não tem vegetação nativa, é possível fazer essa alteração de traçado? É possível melhorar o traçado da linha para minimizar os impactos? E quando a gente fala de problemas espaciais, a modelagem espacial tem grande potencial para ajudar nesse sentido. Então, essa foi a pergunta que nos motivou e que nos orientou dentro desse trabalho. Bom, explicado um pouco a motivação, vou falar um pouco do quando. Como é que funciona o licenciamento ambiental de linhas de transmissão de energia? O Ministério de Minas e Energia faz estudos de longo prazo e estudos específicos por projetos. Esses estudos vão subsidiar um leilão. No Brasil, linhas de transmissão de energia são construídos e operados através da concessão a empresas. Então, a empresa vai lá, participa de um leilão, dá o seu preço, ela ganha aquele leilão daquele projeto e é responsável por todo o seu licenciamento ambiental, construção e operação pelo período determinado lá no contrato, que ela vai ganhar uma receita em troca para aquele serviço. O licenciamento, eu gosto de dividir eles em 4 etapas. A primeira etapa é quando ele pede a licença prévia, que vai atestar a viabilidade do empreendimento. A segunda etapa é quando o empreendedor pede a licença de instalação, que vai autorizar o início das obras, A licença de operação, que vai autorizar a operação. E depois você tem a etapa de acompanhamento da operação, se aquela operação está sendo feita ambientalmente adequada. Bom, eu estava falando de problemas espaciais, eu estava falando de definição locacional da linha. Em que momento que a gente faz essa definição? Na etapa da licença prévia, que atesta a viabilidade socioambiental do empreendimento. E como é que acontece isso na prática? A empresa apresenta um estudo de impacto ambiental, que tem lá o seu diagnóstico, prognóstico, e apresenta alternativas locacionais. A gente recepciona aquele estudo e revisa aquele estudo se está sendo feito de forma adequada e discute com as empresas melhores alternativas locacionais. Será que aquela que a empresa propôs realmente é a melhor? Será que não existem traçados diferenciados? Será que não tem pontos de melhoria? Tem uma ex-diretora lá do IBAMA que brinca que lá a gente não tem mesa quadrada, lá são mesas redondas, porque a gente senta para discutir com as empresas, a gente senta para discutir com outros atores interessados, comunidades afetadas, sempre tentando qualificar o projeto. E é nesse momento que a ideia é que a modelagem seja utilizada, não pelas empresas. O objeto aqui, acho que não ficou claro, a ideia é dar um instrumento e uma ferramenta a mais para as equipes dos órgãos ambientais poderem ter uma qualificação da sua análise e discutir de igual com as empresas. E não é determinístico. Não quer dizer que a modelagem que eu fizer, a empresa tem que seguir.
porque tem outras variáveis, tem outros critérios, e aí que cabe o debate, que é intrínseco ao licenciamento ambiental. Bom, falei as motivações, falei o quando, e agora vamos entrar um pouquinho do modelo em si. Esse é o modelo conceitual da modelagem. São 4 etapas básicas. Primeiro, uma área de estudo. Uma linha de transmissão sempre tem o objetivo de conectar 2 subestações. Então, a área de estudo é aquela região entre as 2 subestações. Um segundo momento, eu vou identificar minhas variáveis de interesse e vou definir critérios para cada variável. Por exemplo, uma variável pode ser unidade de conservação. O critério pode ser não interferir de jeito nenhum em unidade de conservação de proteção integral e tentar não interferir nas demais unidades de conservação. Eu defino esses critérios para cada variável e transformo eles em mapas, que formam a minha base de dados, que vai ser o input da modelagem. E aí que vai resultar nas alternativas locacionais, que vai subsidiar as equipes na discussão do licenciamento. Agora um pouco dos resultados e as principais características que a gente tem visto. Essa é uma linha de transmissão localizada lá no Ceará, que a gente fez, acho que, o 5º teste. A gente já aplicou essa modelagem em 8 empreendimentos. E a primeira característica dela da modelagem é a transparência. Porque na medida que eu deixo claro qual variável que eu utilizei, e qual o critério que eu utilizei, e qual o peso que eu utilizei, eu estou dando transparência, seja para a empresa, seja para qualquer outro ator da sociedade, para vir discutir comigo. Então, essa é a primeira característica desse trabalho. Aqui é a carinha do resultado dele. Ele traz o resultado na forma de gradiente, quer dizer, o verdinho seria áreas de menor impacto socioambiental, aí o gradiente até o vermelho. O modelo sempre busca um menor caminho. Então, se fosse um ambiente que não tivesse restrição nenhuma, seria uma linha reta, que é a proposta da empresa aqui. Está quase em linha reta ali o tracejado preto. Só que quando a gente aplica a modelagem, a gente vê que tem algumas coisas ali que podem estar estranhas. Então, eu antecipo cenários e antecipo impactos. Eu dou subsídio para as equipes perguntarem, questionarem para as empresas, olha, por que a minha modelagem deu diferente naquele ponto? Por que a minha modelagem deu diferente naquele outro ponto? E aí propicio esse debate do licenciamento ambiental, tentando qualificar o empreendimento. Replicabilidade. Como eu falei, nós já fizemos essa modelagem para 8 diferentes empreendimentos. Essa é outra linha localizada entre os estados do Rio e o estado de São Paulo, que a gente utilizou a mesma modelagem. Muda alguma coisa? Muda sim. Pode mudar as variáveis, pode mudar os critérios. Por exemplo, eu sei que na modelagem anterior, a Associação de Agricultores pediu para introduzir a variáveis pivôs, porque eles não queriam que a linha de transmissão interceptasse pivôs. Então, eles tiveram que mapear e a gente introduziu como input da modelagem também. E a última característica é um modelo inclusivo e participativo. Eu posso tanto incluir outras variáveis, como eu posso incluir os atores também dando pesos para as variáveis e também formatar alternativas locacionais do ponto de vista deles. Quer dizer, quem dá o peso pode ser a equipe técnica do IBAMA, pode ser a sociedade, pode ser a empresa, pode ser outros atores ou um mix desses atores. Por fim, já finalizando, a importância do MapBiomas nesse trabalho é porque, como a maioria das modelagens espaciais, a principal limitação está relacionada ao input, a qualidade dos dados de entrada. Na medida que eu tenho dados que vão me dar com confiança e numa escala adequada, eu qualifico a minha análise e tendo a qualificar a tomada de decisão do licenciamento ambiental, que é a emissão ou não de uma licença ambiental. Bom, aqui está o meu contato. Atender ao público faz parte do meu trabalho como servidor público, então, por favor, dúvidas, sugestões e principalmente críticas, por favor, mandem. E assim como MapBiomas, cada modelagem que a gente faz, a gente melhora o modelo em si. E cada apresentação que eu faço dessa, ou no IBAMA, ou para outros atores, eu recepciono sugestões e a gente melhora ainda mais a modelagem. Então, se tiverem sugestões e críticas, por favor, mandem para a gente. É isso, muito obrigado.